Olá a todos. Gostaria de comentar um pouco mais sobre o que vem a ser a raiz serexológica pessoal. Algumas pessoas estão debatendo esse assunto, vieram comentar comigo. Eu acho que um exemplo que ajuda a entender esse conceito é quando nós pensamos nas consciências. Então, as consciências extrafísicas, elas expressam mais essa raiz na manifestação usual, cotidiana delas. Então, na conscienciologia, nós temos vários amparadores que a gente pode usar de exemplo para justamente ilustrar esse conceito da raiz serexológica. Então, vamos pegar, por exemplo, o enumerador, que é uma consciex, muito próximo ao professor Valdo, que ficou com ele praticamente essa vida inteira, e ele sintetizava basicamente dois holopensênios, um processo chinês e um processo muito vinculado à matemática, às letras, aos signos, aos símbolos, ao processo de listagem. Então, a raiz serexológica dessa consciex é muito vinculada a essas duas realidades, um processo para-geopolítico e um processo de holopensene de manifestação mais vinculada ao Megatrafor. Um outro exemplo que nós poderíamos dar é uma consciex denominada pelo professor Valdo, apelidada pelo professor Valdo de Veronesa, que foi inclusive uma santa famosa da Igreja Católica, Santa Lúcia Filippini, que a gente poderia sintetizar em um processo italiano, pela força que ela tem nesse país, e também muito vinculado ao holopensene religioso, por ter tido uma história muito forte vinculada à educação religiosa, a reforma da educação religiosa, melhorando a qualidade desse ensino nesse holopensene. Então, você veja, essas duas consciex, vamos colocar assim, mais vinculada ao processo masculino, outra ao feminino, elas não se limitam a esses dois holopensenes, mas ao se manifestar, elas expressam mais essas características. Então, o que nós queremos ajudar as pessoas no curso Raízes da Serexologia é buscar na memória quais são esses holopensenes mais antigos, que a gente tem mais vinculação, que a gente tem mais história, mais experiência. Porque quando nós acessamos isso aqui, isso facilita muito a nossa manifestação em termos de o que vamos fazer, quem vamos assistir, o que vamos escrever, por exemplo. Se você pega, por exemplo, estou lembrando aqui um outro caso da consciex Eliot. Tem um holopensene muito forte ligado à natureza, ao processo germânico, a mesma coisa Rose Garden. Então, são consciexes altamente complexas, mas que se manifestam de modo sintético. Então, eu queria convidar todos para esse próximo curso, no próximo final de semana, Raízes da Serexologia. Nós vamos fazer uma panorâmica de estudos a partir de várias culturas, em que as pessoas vão poder ver qual o nível de identificação que elas têm, por exemplo, com o processo persa, o processo hindu, o processo grego, por exemplo, mais vinculado a Pitágoras, a condição, por exemplo, mais xamânica. Então, essas consciex, essas consciências que têm, por exemplo, uma facilidade, um rapport muito grande com as energias da natureza. E só lembrando, nós temos até a consciex amparadora aqui, que é denominada pelo professor Valdo de xamã, então também entra nesse holopensene, e assim por diante, o processo do taoísmo, o processo ligado a Alexandria, a Biblioteca de Alexandria, toda aquela civilização, encontro de culturas que houve em Alexandria. Então vai ser um momento muito rico para a gente poder evocar isso em grupo, fazer esse autoestudo, quer dizer, essa autoidentificação, e ver como nós podemos aplicar isso no dia a dia. Então, mais uma vez, convido a todos e espero vê-los lá.